Olá, que bom que você chegou aqui no nosso segundo vídeo, na nossa segunda aula. É muito bom ter você aqui comigo e realmente eu estou muito grata pela sua vida e espero realmente contribuir com você para que você tenha uma jornada linda na confeitaria e para que você aprenda a fazer com excelência as minhas delícias, porque é para isso que eu estou aqui, para te fornecer tudo e te conduzir a uma jornada maravilhosa e para que você possa ter realmente lucro com a confeitaria e começar na cozinha da sua casa, começar sem investimento nenhum. Eu brinco que você precisa começar com boa vontade e você precisa realmente querer, né? Fazer disso seu negócio, fazer disso algo que vai te dar lucro. Então vamos lá. Como eu disse hoje, né, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os ingredientes. Patrícia, como sim? É isso mesmo. Vou dar uma pincelada para você. Qual que é a função do ovo na massa, da farinha na massa? Isso é muito importante você saber. Porque se você souber qual que é a função da farinha, quando uma massa tiver muita farinha, uma massa tiver menos farinha, você vai ter segurança para fazer aquela massa. Então vamos lá? Vamos comigo? Agora a gente vai chegar e assim que nós passarmos os ingredientes, nós já vamos hoje ainda fazer os nossos bolos. Hoje tem 7 receitas lindas de massa. Vamos lá, manteiga. Manteiga e margarina. Qual que é a função da gordura, né? E aqui também eu vou colocar o óleo, que não tá ali. Manteiga, margarina. Qual que é a diferença? A manteiga, ela é realmente 100% animal e a margarina não. Então, realmente, ela vem para dar sabor. A margarina não dá tanto sabor igual a manteiga, mas a função delas é a mesma coisa, que é dar sabor, macio, fazer o bolo ficar macio e aveludado. Então, se é sabor, a manteiga tem mais sabor. Então, realmente a manteiga ela funciona mais. E depois nós vamos falar aqui da farinha. Gente, qual que é a função da farinha? A função da farinha é o glúten, né? E ela vai dar estrutura para o nosso bolo e ela vai dar também a leveza, né? Um exemplo que eu gosto de falar muito quando eu vou falar de farinha, que é o glúten. Vamos focar aí. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu até anotei ali no cantinho o exemplo de brownie e eu vou dar também o exemplo do pão, tá? Vamos lá, 2 coisas. Gente, isso é muito sério. Eu falo que de todos os ingredientes, esse é o mais importante. Farinha, glúten. Como que você desenvolve esse glúten? Batendo. Ou você vai amassar o pão e vai desenvolver esse glúten, ou você vai bater e esse glúten vai se desenvolver. Então, deixa eu só beber mais uma água aqui, gente. Um refri. Então, vamos lá. Patrícia, se o bolo tem pouca farinha, ele tem pouco glúten. O que o glúten faz? Dá estrutura e leveza. Ou seja, sua massa tem pouca farinha, ela não vai ter estrutura e nem leveza. Brownie. O que a farinha faz? Glúten. Minha massa tem muita farinha, então ela vai ter muita leveza e muita estrutura. Pão. Gente, é a melhor forma de explicar sobre glúten. E agora, Patrícia, eu bati muito a minha massa solou, virou aquela massa horrorosa, bateu demais, desenvolveu muito glúten. Não pode desenvolver muito glúten dos bolos. Eu sempre falo, na hora de colocar a farinha, eu sempre ponho a mão, independente da estrutura do bolo, independente do que tá pedindo, na hora que vai fazer a massa, gente, toma cuidado, vai ali, ó. Terminou, vocês vão ver a técnica do pão de ló. Por que o pão de ló, vocês vão entender lá embaixo nos cursos. No curso, quando você chegar lá embaixo, vai ter assim, massa de pão de ló. Aí você vai ver que uma técnica que eu uso, aí você vai lembrar dessa aula de agora. Gente, tudo é uma sequência pra gente chegar onde a gente quer. Por que eu faço o pão de ló lá embaixo como eu faço? Por conta do glúten. Por que eu faço a massa de chocolate igual eu faço? Por conta do glúten. E por que nós vamos fazer hoje ainda a massa de bolo caseiro como a gente faz? Por conta do glúten. Simples assim, gente. Eu falo que farinha é trabalhar glúten. No caso do brownie, no caso da minha receita de brownie, por exemplo,
ela tem mais chocolate, que é o chocolate 50% que eu uso na minha massa de brownie, do que farinha. Então, ela fica, aquele brownie fica aquele bolo molhadinho, com muita estrutura ali, durinho, né, assim, mas ao mesmo tempo ele fica pesado, porque não ganhou leveza. Não tem a leveza da farinha, porque ele tem mais chocolate 50% em pó. Então, esse é o problema do brownie, que não tem a leveza da farinha. Já o glúten na massa de pão, já enche daquela leveza na massa maravilhosa. Então, esse é a questão da farinha. E agora nós vamos falar do líquido, que é a água, o leite ou chá. Nós vamos falar desse líquido, tá? Água, leite e chá. Água, Patrícia, isso mesmo, gente. Água no bolo. Leite no bolo e chá no bolo. Isso mesmo. Isso é para hidratar a sua massa. Hidratou a massa. Você vai usar o leite para hidratar, você vai usar o chá para hidratar, chá de canela, chá de capim-cidreira. Isso eu vou te ensinar tudo hoje ainda. Você vai entender como fazer um bolo hoje com chá de canela, com chá de capim-cidreira. Fica ligadinho nessa aula e é hoje ainda. E ao mesmo tempo com água. Isso mesmo, gente, com água, tá? Que eu não quero fazer um bolo sem lactose. Uso água, uso chá. Tranquilo e simples assim. Eu disse que eu vou desmistificar e vou te dar atalhos que você ainda não entendeu. E que você vai conseguir fazer disso assim, ó, um sucesso aí na cozinha da sua casa, ou no seu comércio, ou no seu negócio, ou quem sabe aí montar a sua cafeteria. Eu vou te dar a base para você ter aquele cardápio de sucesso, além do que nós vamos continuar gravando essas aulas e onde vai vir muito conteúdo de precificação, de empreendedorismo. Gente, o que não vai faltar é conteúdo nesse canal. Então vamos lá. Vamos falar sobre os ovos. Qual que é a função dos ovos na minha massa de bolo? Qual que é a função dos ovos para a gente fazer aquele bolo maravilhoso? Gente, é muito importante os ovos. E a primeira coisa que eu quero falar sobre os ovos é, primeiro ponto, existe ovo, quando você vir 60 gramas na receita, é um ovo. Mas nem todos os ovos, eles têm 60 gramas. Então, é muito importante você tomar bastante cuidado com os ovos, tá? Nem todo ovo tem 60 gramas. Mas, o normal que seria, mas não é. Então, tome cuidado com esse aspecto. Se o ovo estiver muito pequenininho, dependendo da receita, eu vou te aconselhar por sua conta, já põe lá um ovo a mais. Que você vai ganhar, é melhor você pecar por um ovo a mais do que por um ovo a menos, dependendo da sua receita. Vamos lá. O que ele traz para nossa massa? Estabilidade e estrutura da massa. Gente, isso mesmo, menos ovos na massa, ela vai murchar, ela vai ficar toda penguenta. Ai, Patrícia, fiz uma massa de bolo, não deu certo, ficou toda murcha. Faz a mesma receita com um ovo a mais. Aí depois você me manda um direct. Patrícia, fiz uma massa, ao mesmo tempo ela ficou firminha, mas na hora que eu parti, o bolo começou a cair para os lados. Põe um ovo a mais e automaticamente talvez a massa vai te pedir um pouquinho mais de farinha. Mas faltou ovo, tá? Então, poucos ovos na massa, faz a sua massa murchar, faz a sua massa desestabilizar, ficar muito fofa para um lado e para o outro. Na hora que você desenforma, tá tudo muito fofo. Então, o ovo, ele vem dar estabilidade para sua massa, tá? Vamos falar do açúcar. Chegamos aqui no açúcar. Gente, o açúcar dá maciez e fofura e ajuda nas bolhas de ar. E esse ajuda nas bolhas de ar, eu já vou te ensinar algo importante. Por que os bolos, né, sem o açúcar, eles não... é diabético, né? Os bolos que não pode açúcar, eles não ficam tão fofinhos. Porque uma das funções da açúcar, a principal função da açúcar é maciez e ar. Então, a açúcar fornece isso para o bolo. Então, se eu não tenho açúcar no meu bolo, como que eu quero um bolo macio e cheio de ar? Sendo que esse ingrediente fornece isso para o meu bolo. Então, muita gente diz, nossa, eu queria pedir um bolo diet, nossa, veio muito duro. Claro, a gente não colocou maciez e nem ar naquele bolo, naquela massa. Porque essa é a função da açúcar.
dar maciez e o ar. E claro, o sabor, aquele sabor gostoso, né, docinho, que todo mundo ama. Então, se uma receita tá pedindo, por exemplo, 300 gramas de açúcar, você quer colocar lá 280, 270 ou até 250, saiba que você pode fazer, mas você vai perder maciez no seu bolo. Seu bolo vai ficar mais durinho, mas você pode reduzir o açúcar do seu bolo sim. Patrícia, então você está me dizendo que eu posso colocar um exemplo, gente, vou direto, tá? A minha massa do bolo de chocolate, ela leva pouco açúcar, mas eu coloquei essa maciez e o ar em outra técnica. Tem outro ingrediente nessa massa que está lá abaixo no curso de chocolate, que você não tem como falar assim, Patrícia, como assim que você reduziu o açúcar da massa de chocolate e você conseguiu pôr maciez e ar? Sim, porque eu substituí esse ingrediente, né? É pouco açúcar e eu coloquei outro ingrediente para dar. Mas isso você vai ver lá na hora de fazer a massa de chocolate. Então tem todos os ingredientes lá. Aí você vai lembrar dessa aula de hoje. Você vai falar, nossa, agora eu entendi. Tem pouco açúcar, mas é a única massa dela que vai esse ingrediente aqui. E você vai entender que eu coloquei o ar por outro produto lá. Então não perca essa aula do bolo de chocolate. Então, nós falamos agora um pouquinho da açúcar. E nós vamos falar agora de um novo tempo da gastronomia, de restaurante. Então, eu queria também que você agora abrisse aí a cabeça para empreender, tá? Antes da gente fazer a nossa massa, que hoje tem massa de bolo para fazer, hoje tem cobertura, tem muita ainda coisa para sair hoje ainda. A parte teórica acaba aqui. E hoje eu quero finalizar com esses temas aqui para você. Vamos lá. Gente, quantos restaurantes você não viu fechar nesses últimos meses? Quantas pessoas você não viu que estão em casa desempregados? Quantas pessoas você não viu que está assim, nossa, eu preciso empreender, eu preciso fazer algo e eu não sei? Então eu quero te dizer, se você é uma pessoa dessa, se você está nessa pegada, e se você quer empreender na gastronomia, esse é o momento. Amanhã já pode ser tarde, que amanhã a fila andou. Amanhã já era. Então é hoje. Então é o momento de empreender na gastronomia. Porque infelizmente tem vários colegas de profissão que fecharam seus estabelecimentos comerciais porque não conseguiram arcar devido ao momento. Então, o momento agora é realmente trabalhar em casa, é fornecer para as pessoas que estão mais próximas de você, fazer a sua clientela, começar do início, 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, vai fazendo a sua carteira de cliente. Pós esse momento delicado, você já vai ter uma clientela linda, onde você pode realmente deslanchar no empreendedorismo, com sua loja, com seu comércio, com seu sonho. Não limite Deus, não limite o teu sonho, se permite sonhar. Então, delivery. Eu tenho X pessoa que pode me ajudar com delivery. Eu conheço um rapaz que faz isso, que faz aquilo. Gente, aplicativo de delivery é o melhor momento para você empreender. É agora. Porque se você deixar para amanhã, amanhã tem 20 no seu bairro. Agora não. Eu brinco que quem sai na frente bebe água limpa. Meu pai sempre falou isso, né? Lá no interior ele usava assim essa fala, tá? Desculpa aí a fala simples. O boi que saiu primeiro chega lá no rio e bebe água limpa. Nossa, pai, por quê? Porque, filha, na hora que o boi vai beber água, ele suja ali a margem do rio. E a água suja já começa a descer. Então, o primeiro que chegou lá no rio, a água tá limpinha. Então, filha, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que correr na frente. Gente, eu não esqueço disso. É um ensinamento que eu levo pro resto da minha vida. Então, se você tá aí, sentado, assistindo essa aula, pensando no que você vai fazer, saiba que esse é o momento. Saiba que Deus já sonhou os seus sonhos antes de você. E que você tem criatividade dentro, que você tem empreendedorismo dentro, que você tem capacidade de tirar sua família de onde vocês estão e levar para um degrau mais alto. Tá tudo dentro de você. Você precisa ter uma ação, você precisa ter uma atitude para você conseguir fazer isso. E a hora para você começar é agora, e o que eu vou fazer é te ajudar.
Eu tô aqui para te dar conhecimento, para te dar estratégia, para te dar atalhos, entendeu? Porque não é só receitas que eu vou dividir além disso. Eu brinco que receitas é fácil, mas gerir o seu negócio que é o mais difícil. E dentro do curso, todo tempo a gente vai estar colocando aula. Tem também grupos que a gente vai tirar dúvidas. Então vem comigo, não disperse, fica ligadinho que juntos nós vamos construir uma jornada linda. E sem mais delongas nessa teoria, né, que a gente teve esse primeiro momento, agora nós vamos partir para a receita de bolo. Vamos lá? Gente, então agora chegou a hora de fazermos aquela massa de bolo caseiro deliciosa e desmistificar algumas coisas aí. Primeira coisa, a nossa massa de bolo caseiro é sem lactose. Isso mesmo, porque lá no curso de bolo de chocolate abaixo, o bolo de chocolate já leva leite. Então eu optei por agora ensinar vocês, na verdade eu vou fazer 3 massas, mas essas 3 massas vão dar base para vocês fazerem 7 tipos de bolo caseiro. E com aquelas coberturas lindas e maravilhosas. Então, primeiro passo, vamos lá. Nós vamos fazer, primeiro passo, desmoldante. Eu não uso margarina e não uso manteiga para untar a minha forma. Eu uso já o desmoldante. Mas se você não tiver o desmoldante, você pode usar a manteiga e a margarina. Porém, não fica um bolo sem lactose. Aí eu te aconselho a pegar aquele óleo de cozinha, óleo lisa, e passar na forma, que aí você já faz aí um bolo sem lactose. Então, eu peguei o desmoldante. Ó, simples, sem muito segredo. Esse desmoldante você compra nas melhores lojas. Sempre coloco mais no fundo, não coloco muito na lateral. Esse é o desmoldante. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho da farinha que eu vou usar. A própria farinha que eu vou usar, eu já faço aqui, ó. Ó, já tá pronto. Primeira forma. Ó. Segunda forma. Simples assim, gente. Por isso que eu gosto do desmoldante. E o motivo de eu estar ensinando vocês hoje essa massa é justamente para que vocês saibam a usar a massa sem lactose. E a cobertura que nós vamos usar é uma cobertura que leva leite. Aí, na hora de fazer a cobertura, você vai optar por colocar produtos sem lactose. Então, você vai ter aí massas lindas. Nós vamos fazer hoje ninho, nós vamos fazer bolo de banana e nós vamos fazer um bolo 2 amores. Esses são os 3 bolos que nós vamos fazer hoje. E esses 3 bolos que eu vou dar a base para vocês, depois vocês vão fazer de churros. O de banana, na verdade, que nós vamos fazer é o banoffee. Se você quiser deixar só de banana, pode, que eu vou te ensinar isso também. E depois você pode fazer de coco, de castanhas. Resumindo, vai dar de 7 a 8 opções com uma única massa. Então, por isso que eu escolhi essa massa. Se eu tivesse feito uma massa de cenoura, eu teria aí 2, 3 opções para você. Colocando essa massa que eu optei hoje, você vai ter aí de 7 a 8 opções lindas para você já trabalhar com um cardápio maior. E lembrando que essa massa, ela é sem lactose. Então, vamos lá. Primeira coisa é untar a forma, que já está pronta aqui. Essa receita, gente, ela é para 3 bolos. Cada bolo aqui é de 16, 17 centímetros de diâmetro. Patrícia, só quero fazer um bolo. Divide por 3. Patrícia, quero fazer 2. Divide por 3, multiplica por 2, tá? Eu vou falando os ingredientes. Então, aqui nós temos 12 ovos. Lembra que a gente acabou de ter a aula aí falando dos ingredientes dos ovos? Então, é isso mesmo. São 12 ovos. Vou pegar aqui o açúcar. Eu peguei aqui 420 de açúcar. Vou colocar aqui na pia já. 12 ovos, 420 de açúcar. Vou pegar aqui o meu óleo. Óleo liso, óleo vegetal, óleo normal, tá, gente? 300
ml, desculpa, 300 gramas de óleo. Pesei tudo, é tudo pesado. Então aqui tem 300 gramas de óleo, aquele óleo lisa, óleo tradicional que você usa na sua cozinha. Lembra que eu falei que eu gosto de usar o liquidificador para não ficar fazendo na mão? E é o liquidificador da minha casa. Então, liquidificador super simples. E agora um segredo, que esse é o pulo do gato dessa massa. 420 gramas, eu também pesei, viu? De água, gente. Olha isso aqui. Água, água, água. Patrícia, água filtrada, temperatura ambiente, água. E no lugar dessas 420 gramas de água, se você quiser colocar o leite, você vai pôr 400 gramas de leite. Se você quiser colocar chá de canela, chá de camomila, chá de erva doce, chá de maçã, qualquer chá que você queira, chá de abacaxi, qualquer chá, gente, vai para 420 gramas de chá. Então, nós temos aqui dentro do meu liquidificador 12 ovos, 420 gramas de açúcar, temos 300 ml de leite, de água, na verdade. Gente, eu falei uma coisa errada para vocês, vamos lá. Aqui dentro tem 300 ml de óleo, corrigindo, é porque eu fiz a receita para 3 bolos, tá? Então vamos lá, 300 ml, que é 300 gramas de óleo, 300 gramas de água e tenho 420 de açúcar e também tenho 12 ovos. Eu vou repetir de novo, tá? 12 ovos, 420 gramas de açúcar, 300 ml, 300 gramas de água, 300 ml ou 300 gramas de óleo. Essa é a nossa receita, porque eu adaptei essa receita para 3 bolos, para mim já levar para uma única fornada, para a gente agilizar aqui o processo da aula. Se você quer fazer numa única forma, você vai pegar essa receita e dividir por 3. Então, lembra que eu falei da nossa massa de adição? Aqui, ó, adicionei tudo. Isso é adição. Adicionei tudo no liquidificador e vou levar para bater agora. Então agora, com todos os líquidos aqui, vou bater. Espera bater até ficar bem a açúcar derretida. Lembra que eu falei que o processo manual, que eu gosto do liquidificador por questão de tempo? Ali eu tô fazendo 3 massas. Imagina se a gente for fazer 10 massas no dia. Então o liquidificador já ajuda muito mesmo. De deixar bater muito, vocês viram aqui que o tempo não é longo, já é o suficiente para ficar bem homogênea essa mistura. Venho aqui num bowl, eu gosto muito do bowl de plástico, não gosto de trabalhar muito com vidro, gosto de vidro para recheio, para massa assim eu prefiro de plástico mesmo. Pronto. Agora aqui nós temos, já separei. E eu não gosto de peneirar a farinha antes, eu gosto de peneirar a farinha aqui agora. Se você quiser peneirar a farinha, tipo 2, 3 minutinhos antes, não tem problema. Mas o ideal é que você peneire a farinha aqui agora, tipo assim, no dia. Não peneira ontem para fazer hoje, ou 1 hora atrás, entendeu? Farinha, vamos lá. Quanto que tem de farinha para as 3 massas? Aqui nós temos 760 ou 800 gramas de farinha. É isso que eu preciso que você anote e coloque observação. Por quê? Depende do tamanho do ovo. Então pode ser que vai pedir um pouquinho a mais de farinha, que dá em umas 20, 30 gramas. Pode ser que pede um pouquinho a menos. Então é só isso, e é muito pouco. Aqui eu separei aqui nessa
Nesse recipiente tem 760 gramas de farinha de trigo tipo 1, farinha de trigo tradicional. E aqui eu venho, ó, peneirando por cima, sem segredo, sem nada. Farinha tradicional. Patrícia, qual farinha que você usou? Tipo 1 do supermercado. Lembrando que é um bolo caseiro e que a gente tem praticidade para trabalhar. A gente não precisa ter aquela coisa difícil para trabalhar. Então é super fácil. É a farinha tradicional mesmo. Eu peneiro ela toda. Vou deixar um pouquinho aqui. Ó, deixei aqui um pouquinho, vou misturar. E lembrando que você vai anotar essa observação aí. Farinha de trigo de 760 para as 3 massas. Barra 800 gramas. Tá? Não esquece de anotar essa observação. Porque vai depender muito, deixa eu colocar aqui, que eu gosto mais dessa bancada de granito aqui, me dá mais estabilidade. Ó, e aqui, lembrando que nós falamos sobre o glúten. Quem lembra aí do glúten? Misturar o mínimo possível. Quanto mais eu misturo minha massa de bolo caseiro aqui, mais eu vou desenvolver o glúten. Então, nesse momento aqui, não é hora de desenvolver glúten. Nesse momento aqui, é hora da gente misturar o mínimo possível. Então, adiciona a farinha, vem com o fouet. Patrícia, não tem o fouet. Mistura com a colher, vai aos pouquinhos. E um fouet, gente, a partir do momento que você começou a trabalhar, o fouet realmente, se você não tiver, é um investimento barato que você tem que fazer, né? Então, tá aí a nossa massa. Linda, não é uma massa muito dura, ela é uma massa que ela fica mais molinha mesmo. Não é aquela massa de bolo dura mesmo. E enquanto você vai vendo umas pelotinhas, você vai misturando. Vou deixar isso pra cá. E agora nós vamos pro fermento. Chegou a hora de adicionar fermento nessa massa. Deixa eu firmar essa bancada aqui. Como que nós vamos adicionar o fermento em 3 massas? Gente, fermento para 3 massas de 17 centímetros. Vamos pôr assim. Vai para 17, 18 centímetros de diâmetro. Fermento para essas 3 massas. Qual é a quantidade? 60 gramas. É adicionar direto na massa. 60 gramas de fermento em pó. O fermento que você escolher. O fermento que você achar melhor de trabalhar, o fermento que você acha com facilidade na sua cidade. E eu já vou falar um pouquinho de fermento e também sobre forno, tá? Nossa, gente, a massa ficou linda. E é engraçado, você acha assim, nossa, ela tá mole. Na hora que você coloca o fermento, ela dá o ponto ideal, tá? Então, você não precisa de ficar achando que ela também tá muito mole, porque essa é uma massa mais molhadinha, ela não é aquela massa seca. Ah, Patrícia, mas você colocou água. Isso mesmo, gente, olha isso. E lembrando, se você for colocar o leite, você vai pôr aí umas 20 gramas a menos do leite, tá? Pro leite, igual aqui, ó, eu coloquei 300 ml de água, você vai pôr 280 de leite, tá bom? Vamos lá? Dividir essa massa linda e maravilhosa em 3 formas. Gente, olha o tempo que a gente gastou para fazer isso. Eu fiz com vocês direto, sem ter corte no vídeo, não teve nada. Esse vídeo não vai ser cortado, para você ver que é uma massa de adição e que você pode fazer ela com tranquilidade. Se você tiver um forno que cabe 10 massas dessa, você pode fazer as 10 de uma vez. Gente, olha que praticidade. Patrícia, agora eu entendi por que você gosta da massa de adição. Acredito que muitos aí também se apaixonou por ela agora. É uma massa manteigada. Gente, a gente estava aqui no 2º, 3º processo. Uma massa por adição, a gente já está levando para o forno. E sem leite, sem lactose, extremamente macia, gostosa, sucesso garantido. Gente, pensa você virar para o seu cliente e falar assim, bolo de banana sem lactose.
Que sucesso que não vai ser esse bolo. Como que você não vende? Lógico que você vende. Por isso que eu já optei por ensinar essa massa. Eu não queria ensinar outra massa com leite. Eu optei por ensinar essa porque aqui, ó, Patrícia, quero fazer com bolo de nozes. É só você adicionar nozes. Patrícia, quero fazer bolo formigueiro. Só adicionar granulado de chocolate. Gente, vamos escolher um granulado gostoso, né? Porque a massa é gostosa. Você vai tacar um granulado cheio de açúcar aí? Não faz isso não. Escolhe um granulado de excelência. Coco ralado, aquele coco mais grossinho. Ai, que delícia, maravilhoso. 2 amores, que é a massa branca com a cobertura de chocolate. Banoffee, que é a banana com doce de leite. Ou só o bolo de banana, que nós vamos fazer aqui agora. Leite ninho, que é o que a gente vai montar também. Que aí você vai fazer a cobertura de leite ninho. Churros, gente, como é que é o bolo de churros? É adicionar canela na massa e fazer a cobertura da banoffee. Então, ó, um bolo, vamos supor que, ó, banana, é o primeiro bolo. Fiz a cobertura de doce de leite, virou banoffee. Não coloquei banana, mas coloquei a canela na massa e fiz a cobertura de doce de leite, virou churros. Gente, olha que lindo. Eu vou fazer aqui, ó, vamos supor, só uma única massa, fiz aqui, ó. Primeiro bolo eu vou pôr banana, pronto, bolo de banana. Segundo bolo eu vou colocar banana, vou polvilhar a canela, fazer uma cobertura de doce de leite, banoffee. Terceiro bolo eu vou colocar canela na massa e vou fazer uma cobertura de doce de leite, churros. Gente, olha isso, numa única massa, sem lactose, nós fizemos 3 sabores. Me responde se não é fácil de ganhar dinheiro com isso. É isso que eu venho passar para você. É essa facilidade, é essas opções que vão facilitar para você ganhar dinheiro, que vão facilitar para você ter um cardápio vasto e aproveitando a mesma fornada. No mesmo forno eu vou fazer 3 bolos de uma única vez. A massa não tem que ficar parada aqui, esperando outra massa. Não, eu fiz as 3 massas de uma única vez, vou levar as 3 massas para o meu forno e vou fazer 3 coberturas lindas e maravilhosas. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, vamos lá? Aqui, ó. Vou pegar a banana e vou simplesmente picar ela em rodelinhas por cima, sem segredo, sem medo de ser feliz. Ah, Patrícia, como é que ela tá caindo? Do jeito que ela quiser cair, ó. Piquei por cima. Como eu não vou fazer esse aqui, vai ser o banoffee, eu já vou pôr um pouquinho de canela por cima. Automaticamente, no que essa massa for assando, a banana vai entrar. A boca chega cheia de água. E aí nós vamos colocar uma cobertura de doce de leite. Esse aqui vai ser tipo um bolo 2 amores, que eu vou fazer uma cobertura de chocolate. E esse aqui vai ser um bolo de leite ninho, que nós vamos fazer também aquela cobertura linda e maravilhosa. Então agora vamos levar isso ao forno e eu já volto aqui para falar sobre temperatura de forno. Deixa eu ligar o meu forno aqui agora. E eu já vou ensinar pra você. Ah, gente, muito importante. Ó, vocês vão ver que aí vai ter umas bolinhas. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Uma batidinha bem de leve. Sempre faça isso em todas as minhas massas, tá? Pão de ló, massa de chocolate, massa de bolo caseiro. Todas as minhas massas eu quero que você faça isso para dar... que eu provoco a maciez em excesso nas minhas massas. Então, se você faz isso, você vai ver que vai soltar umas bolinhas. É como se ela encaixasse, ficasse mais comportada. Então, essa maciez é muito importante pra gente. Ninguém quer comer bolo duro e, ao mesmo tempo, você tira um pouquinho daquele ar para ficar um equilíbrio. Acabei de ligar meu forno. Vocês viram que eu não pré-aqueci meu forno, né? Então, tá ligadinho, fechado, temperatura. Vamos lá, vamos falar de forno pra gente terminar a etapa desse vídeo, que esse vídeo a gente vai finalizar ele agora. Primeira etapa. Fiz a massa, dividi em 3 formas, falamos diversos sabores que você pode criar com essa única massa e já te dei a opção sem lactose para você começar a trabalhar com esse público também, que é um público bem carente, viu, gente? Por isso que eu fiz essa massa. Já tô te dando aí uma receita linda e maravilhosa. Segundo ponto, tiramos o ar dessa massa.
colocamos ela no forno e esse forno não estava pré-aquecido. Vamos falar um pouquinho disso agora? Vamos lá. Esse forno que eu estou usando, ele tem resistência em cima e resistência embaixo. Então, a resistência em cima está ligada no mínimo e a resistência embaixo também está ligada no mínimo. A temperatura desse forno está ali 120 graus. Por que que ele está tão baixinho? Gente, ele é um forno pequeno, tá vendo? Ele é um forno pequenininho, não é aquele forno grande, igual aqui do fogão, né, da nossa casa. Então, não é. Então, eu peguei esse forno pequeno, coloquei as massas para que nós possamos ligar o forninho na hora. Resistência em cima, resistência embaixo, temperatura desse forninho 110 graus. E eu acabei de ligar esse forninho e agora é esperar. Esse fermento vai começar a fazer efeito agora. Então, gente, o fermento ele só faz efeito depois que ele entra em contato com o calor do forno. Então, tanto faz eu pré-aquecer ou eu não pré-aquecer o meu forno. E a vantagem é que eu gosto de fazer assim, por quê? Porque o forno vai aquecendo, o fermento vai entrando em contato com o calor e vai crescendo e assando tudo junto. Se eu já coloco o bolo com o forno pré-aquecido, dá um choque. Mas o meu forno é pequeno, não tem necessidade, porque o calor circula lá dentro de uma forma mais compacta. Mas se fosse esse fogão, o fogão da minha casa, o forno que eu uso na minha casa. Gente, esses fornos de fogão, eu falo que cada um tem o seu. Eles são mais complicados um pouquinho, mas você tem que entender um pouco. Primeira coisa, tá vendo que ele é maior? Esse aqui é um fogão de 6 bocas. Então, ele é maior, então o calor para aquecer vai demorar, aí você tem que pré-aquecer. Então, esse fogão você pré-aquece de mais ou menos 5 minutos na temperatura de 120 graus. E aí você pode colocar esse fogão na temperatura de 150 graus e deixar o seu bolo assando aos poucos. Eu não gosto de colocar bolo 180 graus. 180 graus vai dar aquele calor no seu forno. No que você for sentindo segurança, você põe 180. Mas nesse pequeno aqui eu ponho 120 graus e nesse fogão aqui eu coloco geralmente 150 graus, quando eu preciso colocar bolo nesse aqui também. E tem os outros fornos maiores que a gente trabalha, né, mais de pedra, enfim, vários fornos aí, você já assa bolo rápido, porque ele é preparado, já é bem outra estrutura. Mas como eu disse, o propósito, né, desse curso é realmente fazer com que você comece na cozinha da sua casa e que você não gaste com investimento, que o que for entrando, você vai investindo aos pouquinhos aí na confeitaria. O próximo vídeo, agora nós vamos começar, o próximo vídeo, as massas já vão estar assadas, então os próximos vídeos nós vamos realmente decorar esses bolos, que agora é só fazer a cobertura. Nós vamos continuar essa aula no próximo vídeo e eu te espero para a gente fazer coberturas deliciosas. Então, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula aí.